revolucionário de comunicação. De antemão, peço que faça a sua contribuição, a sua inscrição, a sua ajuda financeira para a manutenção e ampliação dessa importante imprensa revolucionária brasileira. Bom, tema de hoje, Pelé. Eu finalmente terminei de assistir o filme sobre o Rei, que está disponível no Netflix, e eu acho que algumas considerações são importantes. A gente planeja, inclusive, tirar uma resenha, fazer uma colocação a respeito do que foi dito naquele filme, e também fazer outras matérias sobre o próprio Rei Pelé, que completou 80 anos, e até diante desse fato, o documentário ou filme do Pelé que está no Netflix busca trazer como se fosse o último dizer, né, a última palavra sobre o Rei Pelé. Bom, eu queria destacar um fator importante que é título dessa coluna, que é o seguinte: em toda a área do conhecimento, em toda a vida social, existe o desenvolvimento das forças, né, da força produtiva, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento científico, que busca tudo mudar constantemente. Tudo evolui, tudo se desenvolve, tanto é assim que a nossa luta pelo socialismo, né, pelo comunismo, parte dessa premissa, da evolução da sociedade de conjunto, da evolução do conhecimento, da ciência, das técnicas, enfim. Isso pode ser observado nos mais variados. No dia a dia, corriqueiramente você observa isso daí, em detalhes, em coisas mais amplas, enfim. Tudo se desenvolve, tudo vai evoluindo, mesmo que aos poucos, mas vai evoluindo, e a nossa luta pelo comunismo se baseia nesse próprio raciocínio, né? Mas se você pegar a questão do futebol, e é o que eu chamo a atenção aqui, eu acho que o Rei Pelé é assim considerado porque ele efetivamente é a última palavra no tocante ao futebol. Quer dizer, se existe uma pessoa que conseguiu desenvolver o esporte até as últimas consequências, as últimas possibilidades, né, do que é possível fazer dentro das quatro linhas, essa pessoa se chama Edson Arantes do Nascimento. E não é por acaso, vejam vocês que interessante, não é por acaso que ele tenha feito o recordista de gols até o dia de hoje, né? E também a gente teria que ver não só a questão dos gols, dos tentos marcados, mas os próprios dribles, a própria revolução causada pelo Pelé no futebol. Ele consegue quebrar, né? O seu futebol consegue quebrar os esquemas tipicamente europeus, os esquemas fechados, né? Os esquemas de toque de bola, esquemas que finalmente até hoje são aplicados aí pelos europeus, tic-tac, pela Espanha, salvo engano, mas eles finalmente buscam um futebol que não é aquele que nós conhecemos, o futebol de drible, o futebol arte, que é de fato a maestria do esporte que foi desenvolvida pelo Rei Pelé. O documentário, o filme no Netflix, ele toca um pouco nesse assunto, mas nessa questão do futebol, mas ele traz à tona polêmicas políticas, como a questão da própria ditadura militar e o posicionamento político do Rei Pelé. Ao meu ver, essa aparição da questão da ditadura militar no documentário sobre Pelé tem, né, o condão tem a finalidade de se somar à campanha feita contra o Rei Pelé ao longo das décadas já, de que ele não tomou partido político, não tomou parte da luta contra a ditadura militar, enfim, uma série de outras críticas aí feitas ao rei, sendo que o que importa é a sua produção futebolística, senão nós teríamos que pegar basicamente todo o esporte, toda a cultura, o que foi apresentado durante a ditadura militar e simplesmente destruir isso daí, sumir, criticar, né, rejeitar isso daí por conta da existência da ditadura militar. Não, a produção do Pelé, a produção futebolística é aquilo que nos tornou, né, tornou possível o brasileiro sentir vitorioso em cima de grandes potências internacionais, futebol feito pelo Pelé, desenvolvido por outros jogadores, é aquilo que tornou possível que o Brasil, né, inclusive representante dos povos oprimidos nesse sentido, conseguisse impor derrotas aos
esquemas imperialistas, as seleções imperialistas que se davam, né, se deparavam ali com um gênio do esporte, que é o Pelé, e que não conseguiam superar isso daí. Por mais que fossem ricos, por mais que tivessem exércitos, por mais que tivessem repartido o mundo de acordo com seus interesses, as potências imperialistas não conseguem passar por cima do futebol brasileiro e muito menos não conseguiram passar por cima do futebol praticado por Pelé. Vejam vocês que até o dia de hoje, né, são apresentadas aí estatísticas dizendo que o Pelé foi superado por fulano, Beltrano, sendo que a gente precisa ser menos influenciado pela imprensa burguesa. Cristiano Ronaldo, Messi ou qualquer outro aí estão muito longe de superar Pelé, não só pela marca de gols, né? Pra vocês terem ideia, o futebol praticado pelo Santos e especialmente por Pelé, não é que era um futebol tal como a gente vê hoje. Eles eram convidados a fazer apresentações pelo mundo inteiro. É como se fossem os Globetrotters do futebol, entendeu? Convidados aí a fazer as suas apresentações nos países fora do Brasil, em virtude do altíssimo grau, a altíssima qualidade do futebol praticado por Pelé. É a última palavra sobre futebol. De lá para cá, o que nós temos é uma repetição. Tudo bem, existem outros fatores que mudaram um pouco a prática do futebol, mas o futebol que nós conhecemos, o futebol vitorioso, inclusive, é justamente aquele praticado por Pelé e seus companheiros, né, tanto de seleção quanto do Santos, naqueles anos 50, 60 e mesmo 70. Né? Vejam vocês a superioridade da seleção brasileira na Copa de 58, 62 e também 70. Também por isso, daí que parte também a defesa do próprio futebol praticado por Neymar hoje em dia. Neymar é um representante dessa ala, né, da ala do drible, da ala do futebol enquanto arte mesmo, né, da criatividade, do futebol que consegue se desvencilhar da força bruta praticada pelos seus oponentes, especialmente pelo futebol europeu. Nesse sentido, nem há comparação, é até criminosa a comparação feita de outros jogadores atualmente com relação ao Pelé. Pelé fez coisas inacreditáveis em campo, inaugurou uma série de outras questões, a própria camisa 10 ganhou a sua qualidade de camisa 10 através do Rei Pelé, gol de placa, mais uma descrição também vinda de jogadas do Pelé. Quer dizer, tudo que a gente conhece de importante, de fundamental no futebol hoje em dia foi feito pelo Rei Pelé. Esse caráter, né, essa questão, eu acho que fica muito secundarizada no filme do Pelé, o último Netflix. Me chama a atenção que a entrevista feita com o Rei é feita por um gringo, né? O cara pergunta, inclusive, com aquele sotaque puxado de gringo tentando falar português, o que é um negócio meio, na minha opinião, muito escandaloso. Tem uma série de outros depoimentos que são interessantes com relação à vida do Rei, especialmente a sua origem pobre, humilde, e a prática de futebol como uma prática que busca, né, que o negro, o pobre brasileiro vê, bom, aqui talvez seja possível conseguir alguma coisa, já que em mais nada eu não vejo o negro em lugar algum mais. Também aí a importância do Rei, que conseguiu levar esse sentimento de vitória, né, para um povo tão sofrido, um povo tão lutador, que é o povo brasileiro. Então também acho que esse aspecto aí é um pouquinho também abordado no filme, mas é muito menos. Acho que a questão do filme do Pelé no Netflix tende a apresentar uma espécie de dois pontos de vista acerca do Rei. O Rei Pelé, inquestionável nas quatro linhas, insuperável nas quatro linhas, eu acho que para sempre, como diz o outro, né, Pelé eterno. E essa outra questão política, né, tentando embaraçar a biografia do Rei, sendo que não está em questão isso daí, mas tão somente a produção do Rei quanto futebolista. Né? Pelé, na verdade, ele não tomou posição de nada. Na verdade, todos os presidentes que foram eleitos ou não, no Brasil ou não, tinham a obrigação de chamar Pelé para alguma coisa. Pelé, na verdade, ele era convocado, né? Chamado como um patrimônio nacional, ele era chamado pelos governantes, porque, na verdade, quem ganhava com isso era o governante, não
o próprio Rei Pelé. Bom, eu fico por aqui, eu convido os companheiros a acompanhar a nossa programação. Nós estamos aqui no dia 8 de março, Dia Internacional da Luta Feminina. Acabamos de passar um programa aqui a respeito do ponto de vista marxista sobre a luta das mulheres. Fiquem aí, acompanhem a nossa programação. Tenham todos uma ótima semana e se inscrevam, inclusive na Universidade de Férias, que ainda está em andamento, que está tratando do tema sobre o stalinismo. Muito bom o curso, ainda há tempo de se inscrever e você pode pegar todas as aulas que já foram exibidas. É isso, uma ótima segunda-feira para todos os companheiros e uma ótima semana. Até mais.